fazer esquecer, tá? Quem viu o Men in Black, Homens de Negro? Viu? Olha para aqui, para a luzinha. Esqueceu? Esqueceram deste figuraço que eu acabei de fazer. Temos connosco a pastora Isa Reis, seja muito bem-vinda, acompanhada pela pastora Lívia. Glória a Jesus, nossa amiga já é da casa, então vamos ser muito abençoados pela pastora. Amém? Deus abençoe muito e muito obrigado por esta oportunidade, tá? Obrigada. Depois no final falamos. Sim, senhor. Bom dia, minha gente. Deus abençoe vocês. Eu fui ali rapidinho. Minha gratidão, pastores queridos. Muito obrigada, pastora Silvia. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, poder estar com a minha família aqui em Portugal e com a oportunidade de poder servir vocês com a minha melhor mensagem, que é do reino. Teu coração está aberto? Eu tenho uma coisa para te falar. A pessoa mais próspera que você já conheceu na vida está sentada do seu lado. Você acredita? Dá uma olhada aí, vê se é verdade esse bilhete. Vê se é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete? Que bom poder estar com vocês. Lívia, amiga, obrigada. I love you. Gente, como é? Je t'aime? Em francês? Gente, olhe bem para mim aqui. Que bom que você teve a possibilidade de abençoar a vida de alguém essa manhã. Que bom poder voltar para casa, sabendo que a sua vinda não foi em vão. E a palavra que eu trago para vocês essa manhã parece ser simples, mas é um convite do Espírito Santo para algo muito maior. Alguém deseja? Algo muito maior em Deus? Olha só, eu sou mãe do Xande, que mês que vem vai fazer 20 anos, um grande homem. O Biel, que tem 15, você conversa com o Biel, você acha que ele deve ter entre 30 e 60 anos. Apaixonado pela NASA, por ciência. Ele é incrível. E a Isadora, que tem 9 anos. Dia 25 de setembro, célula lá em casa, que eu sou líder de célula, uma igreja incrível no Brasil, que é a Batista Atitude. Aliás, espero recebê-los lá, viu? Viu, igreja? Vocês olhem por mim. Quero muitos pastores lá na nossa igreja. E no final, a gente tem um momento de intercessão como esse. Porque assim, eu moro morava, né? Acabei de mudar, no 17º andar. Então é assim. Aí tem uns amigos que eu recebo lá de vez em quando que é animado, né? Vai orando e vai marchando. Gente, quando começou eu, Senhor, vai interfonar o vizinho de baixo, a portaria. Aí minha mente ficou toda confusa. Eu falei, quer saber? Já sapatearam mesmo, agora já era. E aí, gente, devia ter o quê? Umas 10 pessoas lá em casa. E uma ambiência de um convite do Espírito Santo para algo maior. Então eu me joguei lá no chão, falei, bora orar, e me joguei lá no chão, estou orando. Aí lá vem minha Isadora, 9 aninhos, minha gente. Coloca a mão nas minhas costas, começa a orar por mim, e enquanto minha filha orava por mim, Jesus batizou ela no Espírito Santo. Gente, vocês têm noção? É cada surpresa na célula. E eu vou te falar, eu amo estar aqui, mas que bom perceber o fluir do Espírito Santo em casa. Sim, eu estou profetizando. Os bastidores da sua vida vai ser cheio da presença de Deus. Cadê as famílias aqui? Acredita nisso? Mas para isso há um convite. Quero ler com vocês em Atos 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O verso 2 e o verso 3.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 2. 13, o verso 2 e o verso 3. E ministrando eles ao Senhor e jejuando. Em algumas traduções está servindo, ali. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou separem, né? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Próximo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Minha gente, coloca a vida nesse trem, diga Espírito Santo. Espírito Santo. Pois é. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olhe bem para mim. A igreja está reunida. E há um desejo de expansão que vai provocando. Então, o versículo 1 diz que os mestres, os profetas da igreja, os líderes da igreja estão reunidos. E percebendo esse desejo de expandir, eles começam a orar por isso, jejuar por isso. E estão juntos num só propósito. Aqui, a ideia é a expansão da igreja. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos alcançar outras nações. Nós precisamos alcançar outras famílias. E eles estão sendo provocados pelo Espírito Santo. Preste atenção. Seja qual for a esfera da sociedade, na saúde, na educação, na política, seja qual for a esfera, o diabo nunca vai nos provocar a avançar. Então não há do que ter dúvidas. Eu estou com desejo no meu coração de começar a empreender nessa área, de abençoar outras famílias nessa área. Tudo que é estratégia para alcançar pessoas, desde que seja lícita, é óbvio, já há uma direção de Deus. Ouça isso aqui. Eles estão reunidos porque estão sendo provocados. Preciso fazer algo. Precisamos crescer. Eu hoje tenho uma limitação para viajar muito ou viajar mais. Uma das limitações foi minha saúde emocional, que foi muito abalada quando eu vivia assim. Então, esse é meu gatilho, não posso mexer nele. Se eu começar a correr demais, já começo a ficar doente novamente. Então, eu tenho as pausas necessárias e consigo cumprir tudo. Mas eu senti no meu coração um desejo de algo maior. Por que não abrir minha casa? Por que não abrir minha sala? Por que não meus vizinhos, que estão sempre provocando uma conversa ou outra para falar da criação dos meus filhos? Então, quer saber? Vou aproveitar. Vou abrir a sala da minha casa. Alguém tem sala em casa aqui? Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e diga: você não está percebendo nada? Que a tua sala, sei lá. De repente, sua sala, seu jardim, pode ser um lugar para que o reino de Deus se expanda. Gente, era só isso mesmo. Pode olhar para mim de novo, por favor. Vamos fazer alguma coisa? E começamos por onde? Vamos orar. Vamos jejuar. E vamos nos manter servindo. Servir é a arte de facilitar a vida das pessoas. Então vamos facilitar a vida de quem a gente conseguir. Vamos, e enquanto estão orando, jejuando, adorando, servindo, o Espírito Santo está provocando eles para algo maior. E a provocação do Espírito Santo nomeia. Um dos mestres da igreja disse assim, Barnabé e Saulo. São eles. Sim, ele te nomeou. Ele te chamou pelo nome. E disse, você é minha. Eu quero Barnabé e quero Saulo. É específico.
São pessoas específicas para lugares específicos. Eu quero Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Chamado para onde? Para Chipre. Tantos países na Europa e você está aqui. Tantas igrejas nesse país e você está aqui. Tantas cidades para você morar e é exatamente lá que você está. Ele te nomeou para pessoas e para lugares específicos. Acorda! Há uma estratégia de Deus até no seu endereço. Há uma estratégia de Deus até no lugar que você trabalha. O servo de Deus não anda em vão, eles são guiados pelo Espírito Santo e os seus passos são confirmados. Sim, eu estou profetizando que haverá sinais de que Deus te plantou num lugar por conta de pessoas. Eu quero Barnabé e quero Saulo. Para onde? Chipre. Tem pessoas e tem lugares específicos. Agora, por que Chipre? Porque é a terra natal de Barnabé. Ele é a porta aberta para que Chipre fosse alcançada. Eu morei 6 anos na cidade de Salvador, no Nordeste do Brasil. E quando Deus começou a me provocar para evangelizar aquela cidade, eu não podia chegar nos pontos de tráfico e dizer, olha, eu sou pastora, me respeita e quem tocar em mim Deus vai matar, estou passando. Não. Qual foi a estratégia? Quem morava lá. Jesus coloca na cabeça e diz, eu vou alcançar Samaria. Não, mas tem um muro erguido, as pessoas aqui não gostam do evangelho, eles não gostam do seu nome, Jesus. Jesus diz, ok, eles não abrem a porta para eu passar. Mas o que é que eu vou fazer? Um dia, meio-dia, ele para no poço e está esperando uma samaritana chegar. E quando ela chega, ele já pergunta para ela assim, escuta, você pode me dar água? Ele não chega dizendo para ela, eu vou entrar na sua cidade, você é minha missionária, acabei de te escolher. Não. A conversa de Jesus é água. Você me dá água? Aí ela mede ele dos pés à cabeça e diz, você é judeu, né? Só porque está com sede, está falando comigo, porque se não tivesse com sede, nem na minha cara você ia olhar, porque para o seu povo e meu povo, e ela não para de falar. Jesus deixa ela terminar, aí quando ela termina, ele disse assim, só vou relevar porque você não me conhece. Você está me colocando no mesmo pacote das pessoas que te feriram. Mas eu estou aqui para restaurar o que quebraram dentro de você. Sim, essa conversa é específica. Não, eu não gosto de crente. Eu acho legal vir aqui de vez em quando. Eu acho bacaninha conhecer as pessoas, conversar um pouquinho, mas eu não quero envolvimento. Jesus está na beira do poço para dizer o que para ela? Eu sei que o meu povo te feriu, mas eu estou aqui, no meio desse povo. Então, para você que generaliza e diz, eu não acredito mais em liderança nenhuma. Eu não me envolvo mais porque eu já fui muito ferida. Só quero te dizer, que bom que você está aqui essa manhã. Porque você vai conhecer dentro de um povo, um outro nível de povo. Aliás, deve ter alguém pertinho de tu que pode ter essa conversa com você melhor quando eu terminar. Você está muito frustrado com gente, mas Deus está mandando gente para te curar. Jesus não desceu ali com aquela imponência de me respeite porque eu sou Deus. Ele começou assim, me dá água. Ela ofende ele não toma ofensa, deixa ela falar, acolhe, porque ela está chateada com os crentes. Aí quando ela baixa a guarda, ele diz, vai buscar seu marido. Ela, não tenho marido. Ah, você disse bem, você teve 5 maridos. Lá no Brasil a gente diz que é esquema, cliente. Não, ela foi casada. 5 casamentos frustrados. E o 6º não assumia ela. Aí ela olha para Jesus e diz, eu vejo que tu és profeta. Mas me fala aqui, onde é que adora? É no monte ou em Jerusalém? Ela está mudando de assunto porque um assunto marido lhe fere. É mal resolvida essa história. Só que Jesus está ali para resolver. Porque o assunto marido é o bloqueio para ela não viver com pessoas. O assunto do bloqueio dela era marido. De repente o seu pode ser pai, pode ser mãe, liderança. Está tão mal resolvido que se você conhece alguém com o mesmo nome, já te gela tudo por dentro. Jesus diz, eu preciso resolver isso. Porque o que eu coloquei dentro de você é muito maior. Então nós vamos resolver essa questão aqui na terra, para que o céu te preencha para aquilo que eu estou te enviando.
Você está despistando a conversa. Não é nem monte, nem Jerusalém. O Pai está à procura dos verdadeiros. Será que estou diante de uma? Eu sei que a conversa termina com Jesus salvando ela. E ela está tão cheia dele que ela diz, eu preciso contar isso. E de repente as pessoas que ela evitava, é as pessoas que ela está procurando para trazer para perto dele. E sim, eu estou dizendo que tudo aquilo que foi construído como um muro para que você não entregasse a mensagem do reino, porque hoje você evita almoço. Na hora da oração, que batalha para você conseguir receber. Aí você chega aqui, conversa com algumas pessoas, mas não gera conexão. Por quê? Não, eu gosto de fazer amizade. Você gosta de conversar. Porque na hora do vínculo você corre. Gente que não se permite ser discipulada, ser ensinável, amada. Só que bom que você veio. Porque aquele dia, meio-dia, Jesus tinha uma conversa para resolver. Sim, ainda bem que você veio. Porque você vai resolver o que tem que resolver com ele. Porque depois daquela conversa é ela que entra. Já que Jesus não pode, ele tem uma representante lá dentro. Agora ela entra em Samaria e diz, gente, deixa eu apresentar para vocês um profeta. Deixa eu falar para vocês daquele que restaurou minha alma. Agora é ela que entra. Tudo bem se esse ambiente é de ateus, que dizem não crer e que geram uma resistência para a pregação do reino. Mas que bom que Deus tem você como agente secreto lá dentro, para fazer com que outras pessoas alcancem essa mensagem. Sim, eu estou profetizando. Em lugares onde há um muro para o evangelho, é você que Deus levanta para quebrar. Alguém está disponível aqui? Sim, gente, eu estou profetizando. Uma resistência cai, porque Deus tem você como arma secreta. Quando eu me converti, minha família é de espírita. Maioria espírita. Mas sabe o que é incrível? Nunca discuti, nunca bati boca. Quando acontece alguma coisa, para quem que eles ligam para pedir oração? Morre alguém, não tem sessão de nada. É os crentes da família que vai fazer oração. O coração aperta lá, a ligação vem para quem? Será que você consegue entender que tem um caminho aberto? Precisamos entrar em Chipre. Quem é a porta de Chipre? Barnabé. Então vai junto. Bora. Chegaram em Chipre. Porque quando chegaram lá, eu acho incrível isso aqui. Quando eles chegam lá, um líder romano influente chamado Sérgio Paulo abre o coração para a pregação do evangelho. Agora repara, o líder mais influente da cidade está sentado ouvindo Paulo pregar. E enquanto ele está ouvindo a pregação, o assessor dele, Bar-Jesus, entra na conversa e diz, o senhor vai dar crédito a essa pregação de reino, de Jesus, de evangelho? Ele serve como bloqueio para a pregação. Sabe o que Paulo faz? Tem muita conversa não. Estendeu a mão e disse, filho do diabo, que está servindo de bloqueio para o reino de Deus. Quando ele estende a mão, o tal homem ficou cego e foi tirado de cena. Porque quando Deus decide expandir, não há hostes espirituais da maldade. O feiticeiro ficou bravo, mas Deus levantou alguém muito maior. Sim, eu estou dizendo que toda oposição ao que Deus te entregou não vai resistir ao poder daquele que te envia. Eles não estavam ali para se divertir, eles estavam ali para implantação. Por isso que toda resistência, eu sinto virtude de Deus aqui para profetizar. O feiticeiro que se levantou foi tirado de cena. Não se espante se Deus começar a marcar a mensagem que você carrega com sinais poderosos. Você acredita que há uma presença que te cobre? Não fazemos parceria com medo. Por isso toda ameaça. Estão orando o contrário. Eu fico me perguntando, quem é que ouve essa oração contrária? Porque Deus é que não é, porque o céu não fica em confusão. Não sei quem eu vou ouvir. Fulano pede, ciclano está pedindo para não. Toda oposição não resiste ao poder do evangelho. Alguém está me ouvindo aqui? Toda oposição não resiste ao poder que há.
no nome daquele que nos enviou. No início da minha caminhada, eu tinha 15 anos, gente. Eu vou fazer 44. Eu estou mais da metade da minha vida servindo. E teve um dia que uma igreja me convidou e eles me deixaram na rua, sem carona. Eu estava um pouquinho distante de casa e sem dinheiro. Aí eu fiquei ligando para alguns amigos. Ninguém atendia o telefone. Na época, lá no Brasil, era aquele orelhão, assim. Os 40 a mais vai lembrar. O pessoal do Orkut vai lembrar. Ah, o que é orelhão? Era um orelhão grandão, orelha mesmo grande. Liguei. Ninguém atendia. Ia cobrar, porque eu não tinha ficha. Ninguém atendeu. Então eu vou andando. 1h30 aproximadamente. Eu cheguei numa ponte que atravessa São Paulo, Guarulhos, em cima da Ayrton Senna, que é a pista principal para ir para o aeroporto de Guarulhos. Quando eu comecei a subir a ponte, gente, um deserto, veio um rapaz com uma sacola, alteradão. Ele falava. Só que assim, a ponte é estreita, até hoje é o mesmo jeitinho. Ele ia falando e ia me pressionando assim, ó. Eu andando, ele falando e quase que me empurrando. Aí ele olhou bem para mim. E você sozinha aqui uma hora dessa? Você tem noção? E bem malandro mesmo. Do que você está fazendo com sua vida aqui sozinha? Outro dia minha prima passou aqui. Os caras disse que ia fazer não sei o que com ela. Começou a falar. E eu falei, moço, eu acredito tanto no cuidado de Deus, que se alguém tocar em mim, Deus até mata. Não, ele abriu a sacola. Mas eu também mato. Abriu a sacola e tinha um revólver lá dentro. Eu falei, moço, só Deus dá vida e Deus pode tirar. Tem 2 irmãos na Bíblia. O Caim, ele matou o irmão dele, o Abel. E Deus deixou uma marca dele para ninguém tirar a vida dele, para ninguém mexer com ele. Aí ele, você é evangélica? Eu falei, sou. Ele, já fui na igreja. Só que aí ele já começou a falar comigo e caminhando até o fim da ponte. Aí ele começou a falar dos escândalos que ele viu. E aí começou a falar. E eu estou só ouvindo. Quando a gente virou a ponte, tinha um rapaz escondido numa bicicleta. Como eu passei na frente, o rapaz de imediato já desceu da bicicleta e veio. Quando o rapaz viu ele, recuou. E nós seguimos. Quando a gente conseguiu passar, ele falou assim, você está vendo que você não pode andar sozinha? Gente, ele não parava de dar sermão em mim. Como é que eu ia explicar que a igreja que me convidou não cuidou de mim? Ele não ia entender. Eu sei que ele foi chegando até próximo da minha casa, Avenida Paranaguá, em Hermelino Matarazzo. Quando a gente chegou no centro de Hermelino, eu falei, vem cá, você mora onde? Porque ele foi indo comigo, conversando. Aí ele, eu moro algumas ruas atrás, lá na Cis Ribeiro. Mas eu gostei da conversa com você. Hoje é meu aniversário, já ganhei um presente, eu gostei de você. Gente, ele virou, foi embora, e eu subi a rua de casa. Quando eu fui chegando na minha casa, a realidade veio, me deu uma crise de choro. Porque eu não tinha percebido o perigo que eu estava. Se aquele moço tivesse virado a cabeça, mas ainda bem que Deus preparou ele para me proteger de outro perigo logo ali na frente. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. O Espírito Santo envia. O Espírito Santo cuida. Eu não sei quais são os teus medos, mas eu estou aqui para dizer que cai por terra toda resistência contra a sua vida. Há um maior conosco do que aquele que está no mundo. E todo mal que vem enquanto estamos nessa jornada de fé está sendo desfeito. Eu tenho tanto livramento para te contar. Sim, eles estão protegidos porque há um envio sobre eles. E porque estão sendo enviados pelo Espírito Santo, o feiticeiro não resistiu ao que eles carregam. Sim, há um maior conosco, por isso se revista de poder.
Porque a promessa de Jesus é: fiquem juntos até que do alto vocês sejam revestidos. E eu faço uma promessa para vocês. Vocês não vão sozinhos. Com vocês o Espírito Santo. O Sérgio Paulo inclina o coração, se converte. Eu acho o máximo, por quê? O feiticeiro sai de cena e o Sérgio Paulo se converte. Gente, ali acontece uma coisa. E o que foi? Deus deu a eles o coração de alguém influente, quando chegaram na cidade. Mas, de repente, João Marcos olha para o Paulo e para o Barnabé e diz: eu não vou seguir com vocês, não. E por que não? Não, esse negócio de feiticeiro, esse negócio ficou pesado, eu vou embora. Mas nós ainda não terminamos a jornada. Ok, mas eu não quero seguir com vocês. Eu vou voltar para Jerusalém. João, a missão não terminou ainda. Sim, mas eu não quero seguir com vocês. Gente, o Barnabé entendeu de boa, mas o Paulo levou para o coração e demorou um tempinho para perdoar, viu? Vai deixar a gente no meio do caminho? É assim, é? Ei, você consegue seguir apesar do abandono? Você consegue continuar mesmo sendo deixado para trás? Não, agora que fulano não vai mais, eu também não vou. Não faz sentido para mim. É sério que você serve a Cristo por conta das pessoas? Apesar de serem abandonados por João Marcos. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a nossa parte e a parte dele. Mas nós não vamos parar. Diga: eu não vou parar. Isso é verdade? Então, bota a convicção nisso. No 3. 1, 2, 3. Eu não vou parar. Yes. Deus já assinou. Próximo destino. Partiram para a próxima cidade, entraram na igreja, sentaram os dois. O chefe da sinagoga está ministrando, para tudo, olha para Barnabé e Saulo, manda um recado para eles. Irmãos, eu amo isso. Se vocês têm uma palavra que nos encoraje, falem. Levante bem a cabeça, olhe para mim. Quando eu tinha 15 anos, eu ainda não tinha uma agenda pronta, mas eu tinha os sermões tudo anotadinho. Eu tenho um hábito. Antes de sair para ministrar, para ir para o culto, eu estou sempre ouvindo uma pregação ou eu estou ouvindo um louvor. Esse hábito é há 28 anos. Foi assim que eu comecei a pregar. Porque eu lia em casa, chegava na igreja, o pastor pregava, claro, aquela sabedoria toda. Eu dizia: uau, ele descobriu isso na Bíblia, onde está? E aquilo foi me atraindo para o ministério. Com 9 meses eu preguei a primeira vez. Era o Espírito Santo me provocando. Então, quando eu acordava com o versículo no coração, eu corria estudar, anotava. A Oprah, ela tem uma frase que eu gosto: sorte é estar pronto para quando a oportunidade chegar. É estar pronto. Você tem muitas agendas? Não, mas meu coração queima por isso e estou pronta para a hora que Deus quiser. Barnabé e Saulo, 2 anônimos, registra isso, que acabaram de chegar na cidade, sentados no meio de outros. Mas o chefe da sinagoga observa eles e manda uma mensagem: se vocês têm algo para nos dizer, que nos encorajem, fale. E Paulo fica de pé e diz: eu tenho uma coisa para falar, eu estou pronto. E eu vou falar. A oportunidade veio e ele está pronto para falar. E quando ele fala que terminou o culto, que eles estão indo embora, se juntaram a Paulo e disse: então, você falou do teu Cristo, você é da tribo de Benjamim, eu também sou da tribo de Benjamim. Uau, me fala mais do teu Cristo. Enquanto eles estão conversando, a palavra de Paulo pós-culto é a mesma que você também falará hoje. E qual é? Permaneçam. Não tem assunto paralelo daquilo que eu discordo, daquilo que eu não gosto. Vamos permanecer na graça e na presença de Jesus. Era esse o assunto. Quando o chefe da sinagoga percebe as pessoas cercando Paulo, chamou ele e diz: vem cá, você vai estar onde sábado que vem? Eu estou por aqui. Você pode ministrar para a gente de novo? Posso. Percebam, a porta que se abriu lentamente, agora se abre completamente. Deus deu a ele algumas pessoas naquele sábado, mas no seguinte Deus está dando quase toda a cidade. Fica pronto, porque Deus está preparando uma ambiência para que essa...
Oh, a hora que Deus te acordar com uma canção, ensaia ela. A hora que Deus te der uma palavra, prepara ela. A hora que Deus te lembrar de algo, anota. O Espírito Santo está te provocando para obras maiores. Empresta a mão de alguém que está perto de você. Agora, chama essa pessoa pelo nome e diga: o Espírito Santo te convida para obras maiores. O Espírito Santo te convida para obras maiores. Você veio até aqui com esse conhecimento, mas o Espírito Santo te convida para obras maiores. Alguém aceita a proposta do Espírito Santo nessa manhã? As mãos erguidas é de quem aceita a proposta do Espírito Santo. Eis-me aqui. No sábado seguinte, Paulo estava ali sentado, pronto para falar. E está escrito que quase toda a cidade estava ali. Vocês têm noção? Quase toda uma cidade reunida num único lugar. Aí Paulo, pregando para eles, terminou, está escrito que o chefe da sinagoga, tomado por inveja, foi no coração dos príncipes e começou. Vocês vão dar crédito? E foi semeando. Mudou do coração dos príncipes, claro. Foi nos mais influentes para contagiar os outros. Aí foram no coração das mulheres, conforme está escrito. Influentes. E para essas mulheres a conversa era essa. Conversa lá entre as suas amigas. Quando você for fazer o cabelo, aproveita e fala para elas. E vou falar. Mulher, quando quer derrubar alguém, só Deus para segurar a língua delas. Mas não olha para o lado. Deve ter uma mulher que tem dificuldade com a língua. Amiga, que bom que você veio, porque eu vou te falar. Se Deus não usar você para a propagação do reino, o diabo vai mirar em você, porque conhece teu potencial para espalhar o que não presta. Só que você tem que fazer uma escolha. Para atrapalhar o projeto do reino, eles foram no coração das mulheres influentes. E essas mulheres foram contagiando as outras. Agora, olha que coisa. Quem foi que enviou eles para lá? Quem lembra? Gente, fala comigo. Mesmo sendo enviados por Deus, tem oposição. E aqui vai uma palavra para você, que diz: não pode ser Deus, tem muita oposição no meio disso. Não pode ser Deus. Pode. Mas se é Deus, por que está dando errado? Porque dá errado. Jesus passou uma noite inteira, minha irmã, orando para escolher os 12. E dentre eles o diabo inflamou o coração de um. E foram escolhidos em oração. E você está aqui hoje cheio de guerra, dizendo: mas eu orei. Não era para isso ter acontecido, mas Deus falou comigo para escolher. Ok, onde tem mão humana, tem falha. E se deu errado, deu. Maturidade cristã, vira a página, vamos seguir. Onde tem mão humana, tem falha. Foram enviados por Deus. Mas, de repente, o coração das pessoas começaram a ficar contaminado. E, pasmem, eles foram expulsos. Expulsos de um lugar onde Deus os levou. Eu gosto do final. Porque, apesar de terem sido expulsos, enviados por Deus para aquele lugar, você não vai encontrar Paulo fazendo texto na internet, dizendo: ó vida, olha o que fizeram. Estou aprendendo, gente. Não. Ó, sacudiu a poeira. E a lição qual é? Não devo nada e não levo nada. Missão cumprida. Eu fiz o que tinha que ser feito. Entreguei o que eu tinha para entregar. Fiz o que deveria ter feito. Não tenho dívidas com ninguém. Ô, sensação maravilhosa. É diante de uma injustiça você poder deitar e dormir. Porque sabe que a sua entrega foi verdadeira. Porque sabe que fez o que tinha que ser feito. E eu profetizo sobre alguém nessa manhã, o mesmo Espírito que houve em Jesus naquela noite de ceia,
Ele está lavando os pés de todos, inclusive do Judas. A presença do traidor não altera a entrega. E se você tem dificuldade para seguir por conta desse tipo de gente na sua jornada, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Jesus. O que Judas fez está na conta dele. Isso não vai alterar o que eu tenho para servir na minha nação. Isso não vai alterar o que eu tenho para entregar para as pessoas. Eu continuo acreditando no melhor das pessoas e eu continuo servindo. Sacode a poeira e segue. Sacudir a poeira é autoestima. Não vou ficar carregando esse peso da rejeição. Eu vou seguir com a mensagem. E sabe o que está escrito no último versículo? E seguiram, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E eu já sei que para alguém hoje seguir está um peso. Porque a tristeza é como uma bola de ferro no pé, assim, não, o que fizeram? Isa, tudo que eu não estou conseguindo é nutrir uma vida com o Espírito Santo, porque o que fizeram? Eu só quero te lembrar de uma coisa. No dia que o filho do Davi, o Amnon, armou para Tamar, sua irmã, ele conversou com um primo maligno e disse, estou apaixonado por ela. Aí o primo maligno disse, então finge que você está vulnerável, doente, ela vai vir cuidar de você e você aproveita. E foi o que ele fez, ele fingiu estar doente, ele fingiu que precisava de ajuda, ele fingiu que precisava. E ela vem na pureza servir. Ela vem na pureza cuidar do irmão que está precisando de ajuda. Mas quando ela vai cuidar dele, ele é mais forte do que ela, força, abusa dela. E depois do abuso, ele está com nojo, manda ela sair. Usou, desfrutou e depois desonrou. Ainda mandou ela sair. Estou com nojo de você. Eu ministrei aqui uma vez que você não é descartável e hoje eu estou aqui para te lembrar. A Tamar vai embora, de cabeça coberta, envergonhada. Só que o texto diz que ela vai se isolar na casa do outro irmão, o Absalão. Gente, é as armas daquela geração e daquele momento, ok? Tem um Amnon que é maligno, sem limites para destruir a irmã. Mas em contrapartida tem um Absalão, que para defender a irmã e arrancar ela daquele lugar de dor e de isolamento, vai atrás do Amnon para matá-lo, para defender essa irmã. Você consegue entender que na mesma família tem gente que não tem limite de maldade, mas tem gente que entrega tudo para proteger? Então não coloca todo mundo no mesmo panela, dizendo ninguém presta, ninguém é de verdade. Eu estou aqui para te dizer, tem irmãos que amam e amam até o fim. Então nós vamos seguir com quem quer amar e amar até o fim. Olha para mim aqui. Eu não consegui me vincular nunca mais a alguém, pois essa ferida de pertencer está sendo curada aqui. Para quem não está entendendo, então eu vou desenhar. Você vai seguir com as lições, vai ressignificar tudo isso e vai seguir com alegria. E não é capengando, sem vigor pelos cantos, não, cheio do Espírito Santo. Ganhando vidas, alcançando pessoas. Aquilo que está curado em você vai curar outros. Alguém aceita? Respira. Certamente tem alguém quebrado perto de você. Só que você é essa resposta para curá-lo. Cadê o pessoal do louvor? Chega aqui, minha gente. Vem cá, minha banda. Chega aqui. Ouça isso aqui. Você vai seguir apesar de. Apesar da rejeição, apesar do abandono do João Marcos, apesar da oposição das trevas, apesar do grupo de pessoas que se levanta para combinar uma mentira. Você consegue ver a lista de coisas que eles tiveram que seguir? Quero falar para você que está afastado do Evangelho nessa manhã. Para você que se afastou dos ministérios e deixou de entregar para essa geração a sua melhor mensagem.
Sem dúvida, essa manhã foi a melhor opção para a sua vida. Antes que eu encerre essa mensagem, eu me lembrei de algo. Ouça com muita atenção. Eu fui para Albertina, em Minas Gerais, interior de São Paulo, de Minas Gerais. Eu fui na porta de uma delegacia, que não dá para chamar de penitenciária. Tinha várias celas. Aí eu pedi para a carceragem: deixa eu entrar, eu sou missionária, vou passar uns dias aqui. Aí ele disse: ó, quinta-feira os crentes vêm e você entra com eles. Aí eu fechou. Na quinta-feira eu cheguei, o grupo estava reunido lá na frente, eu perguntei: quem é o líder? Aí apontaram o irmão, eu fui até lá: paz, meu irmão. Ele: paz. Eu disse: meu nome é Isa, sou missionária da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. Gostaria de fazer o evangelismo com vocês hoje. Aí ele: faz o que tiver que fazer e vai embora. E eu dentro de mim, mal educado, grosso, perturbado. Não sei como é que coloca uma pessoa dessa para fazer as coisas na igreja. Levei pro coração. Também não vou fazer mais nada, não. Não vou fazer mais nada também. Eu estou aqui também, vou entrar, mas também aqui dentro de mim, eu não vou fazer mais nada. Sim, eu xinguei ele dentro de mim. Entramos. As celas 3, lotada. Ele com violão, tocando e cantando, TV ligada, o pessoal conversando, uma agonia. E eu aqui, olhando para ele, julgando ele até. Só que o Espírito Santo disse: te trouxe aqui. Faz o que tem que ser feito. Não desconta em mim o que ele fez. Não desconta nele o que pessoas fizeram. A ele, por ele, são todas as coisas. Tudo que há em mim é para ele. Meu vigor, meus dons, meus talentos, meus recursos, meus cursos, minha casa, minha família, tudo para ele. Então nada mais importa. Foi Deus que falou comigo naquela manhã: não desconte em mim o que ele fez. Isa, eu confiei em você. E agora eu vou parar por causa de alguém? Não. Aí eu fui nele com toda humildade. Escuta essa. Toquei nele assim, disse: meu irmão. Ele já virou depressa, eu disse: eu vou cantar. Aí ele pegou o violão, colocou no chão e disse: canta. Eu falei: agora que eu vou cantar mesmo. Fechei meu olho no meio daquele barulhão todo e comecei a cantar. Segura só um pouquinho, porque eu não sei a nota. É fé maior, eu vou e vocês me alcançam. Na fé. Na fé. Não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se as correntes de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Sim, Deus liberta e vai mostrar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão romper. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Cante. Um silêncio. A TV estava ligada. O pessoal não parava de conversar. Eu estava cantando de olho fechado, porque nessa época eu não conseguia falar olhando nos olhos. Eu sou uma tremenda história de superação. Eu pregava olhando para as coisas, uma dificuldade de conectar. E naquele dia eu cantei de olho fechado. Quando fez o silêncio, me deu logo um medo, eu fiquei emendando o refrão. Não te espante se a prisão se abrir. Mas quando eu abri os olhos, eles tinham desligado as TVs, desligado os rádios. Aquela imagem é viva na minha cabeça. Um preso em cima do outro, amontoado, olhando para mim, chorando.
Eu estava contrariada, eu estava ferida. Mas a voz mais alta dentro de mim não é da minha dor. A voz mais alta dentro de mim não é o que me fizeram. A voz mais alta não é o grito da minha humanidade que sente. A voz mais alta dentro de mim é da mensagem que Ele me deu para carregar. E a minha oração dessa manhã é que a voz do Espírito Santo seja mais alta que os ruídos. Que a voz do Espírito Santo seja mais alta que os julgamentos. Que a voz do Espírito Santo seja mais alta que a nossa humanidade. Alguém está disponível para ouvi-lo? Que essa seja a voz mais alta, disse o Espírito Santo. Ele continua falando. Tem ouvidos para ouvir. O Espírito Santo disse. Corações inclinados. Porque o Espírito Santo disse para quem estava jejuando. O Espírito Santo disse para quem estava orando. O Espírito Santo disse para quem estava servindo. O Espírito Santo disse para quem estava adorando. O Espírito Santo disse para quem estava sendo provocado e disponível. Para você que reclama, não ouço, eu não ouço. Experimenta, vem para a lista primária do Evangelho. Vem orar, vem jejuar, vem adorar, vem servir, vem ser guiado pela voz do Espírito. Alguém quer ser direcionado por Ele? Fica de pé.